Olá, bem-vindo, bem-vinda. Para quem não me conhece, eu me chamo Rivaldo, sou contador, sou sócio da Valore Brasil. Esse aqui é o canal onde eu falo sobre o mercado de renda variável e o mercado de ações. O Banco Inter soltou esse relatório, achei ele bem interessante, eu queria compartilhar com vocês. Eu vou deixar a íntegra dele depois na descrição do vídeo. Eu peço que você acompanhe, até o final e depois você pode baixar o relatório na íntegra, tá? Esse aqui é o relatório de recomendações para uma carteira voltada para dividendos. Ele é datado aqui de janeiro de 22, mas pessoal, vocês vão ver que o tipo de ativo que ele traz aqui são ativos muito bons e para quem pensa numa carteira de longo prazo, eu acho que se aplica muito bem, está muito bem coerente esse relatório, tá bom? Então ele traz um pouquinho aqui de cenários, da volatilidade, da volatilidade das bolsas, e aqui ele já começa falando como é que está distribuída essa carteira que ele recomenda, né? Eu já chamo a sua atenção aqui que ela está principalmente em energia elétrica e depois em bancos, né? São setores aí perenes. O próprio Barsi, né, investe bastante nesses dois segmentos. E aqui, indo direto para a carteira que ele sugere, chamando a sua atenção para os principais pontos, tá? Bom, nessa coluna aqui, olha, ele sugere num volume aí de 100%, né, como é que deveria ser a alocação dos seus recursos, tá? E aqui a gente vai chamar a sua atenção para os principais pontos desse relatório. Então, em termos de participação, os três papéis mais recomendados são Odontoprev, excelente empresa do segmento de saúde, Taesa não poderia faltar e também Transmissões Paulistas, tá? Essas três ações aqui, elas respondem por 1/3 da carteira recomendada desse relatório. Depois, ele também sugere, né, o preço-alvo versus o preço atual. A diferença entre preço-alvo e preço atual, ele chama de upside, ou seja, quanto que esse papel pode valorizar. Aí, olha só, pessoal, o banco, ele imagina que o BB Seguridade, né, a seguradora, tem um potencial de um upside de 80%. Então, não se esqueça, tá? A gente está falando aqui de uma carteira de dividendos, mas você pode, de acordo com esse estudo, né, você pode ganhar tanto com dividendos quanto com o crescimento do papel. Né? O BB Seguridade está cotada hoje a 19,45, com potencial de chegar até 36. Todos sabemos que as empresas seguradoras estão sofrendo por conta da pandemia, e uma hora tudo isso vai passar e quando isso passar, quem tiver os papéis vai poder usufruir do bom momento, tá? Ainda seguindo, né, os papéis que têm maior potencial de alta depois da BB Seguridade, nós temos a Copasa com 41,3 e depois seguida pela Odontoprev, de novo aqui com 40% de possibilidade de aumento, tá? O indicador de preço-lucro, né, ou seja, em quanto tempo, né, em quantos anos o preço que você está pagando da ação pode reverter em lucro, lembrando, né, que as ações aí famosas como Magazine Luiza, depois de todo o tombo que tiveram, ainda está com PL de 50, ou seja, demoraria aí 50 anos para você reaver, né, o que você pagou pelo papel em lucros, né? Esse é um indicador de quanto menor, melhor, tá bom? E olha só aqui, a gente vê que os números são bem baixos, né? E os mais baixos são Gerdau, uma excelente empresa, a 3,67 de PL, e depois a Transmissões Paulistas, TRPL4, a 4,16, e depois a Vale, a 4,49, tá bom? E aí, por fim, eu acho que é o mais importante, né, o que nos interessa, que é o dividend yield, né, projetado, né, pelo Banco Inter, está aqui nessa coluna, e aqui a gente vê os três maiores dividend yields projetados, tá? Então a gente vê aqui um potencial aqui da Vale de 17%, surfando aqui a boa onda dos commodities, seguida por Transmissões Paulistas com 15,2% e depois pela Taesa com 12,5%, tá? Então esse aqui já é o resumo, ele ajuda a você enxergar muito bem o potencial de cada um dos papéis. E aí a gente entra aqui, né, visualizando um pouquinho de cada papel. Então ele fala aqui que o Banco do Brasil está mais descontado do que deveria e uma ótima oportunidade em dividendos. Por quê? O banco ele entende, né, que o Banco do Brasil tem um potencial de upside aí de 25%, ele está com preço hoje de 30, com potencial de chegar a 38. Ainda segundo o banco, né, 2020 o Banco do Brasil pagou 4,8 de dividendos. Todos sabemos também que os bancos em 2020 tiveram que provisionar muita coisa por
decisão do Banco Central, então foi um ano atípico para o segmento, né? E aí 2021 estimado 7,4, 2022 9,6, 2023 10,1. Então o Banco do Brasil ele tem potencial aqui tanto no preço quanto em dividendos. O Bradesco ele chama atenção também para o preço e para um dividend yield atrativo, né? Falando aqui de preço, pessoal, a gente vê aqui um potencial de upside de 33%, ou seja, você tem potencial de ganho aqui nessa ação em um terço, né? Ela está hoje a 20, potencial de chegar a 28. E quando a gente fala em dividend yield, vocês vão ver sempre 2020 com resultados ruins, por conta daquela provisão que eu falei para vocês. Então, 2020 2,6 e aí 2021 estimado, a gente começa a ver uma recuperação, né? 5,3, 7,8 e 8,4. Depois do Bradesco, a gente tem a Energias do Brasil, ele chama aqui, né, gerando resultados e distribuindo dividendos. Então a gente vê aqui os números projetados de lucro líquido, né? Então o banco prevê uma pequena queda aqui em 2022 na estimada, porém na parte de dividend yield, 2020 a Energias do Brasil pagou 3%, depois ela vai subindo 5, 7, 9. Lembrando, né, que isso aqui é tudo estimativas do Banco Inter e esse vídeo tem um cunho educativo e não tem nenhuma dica de investimento, tá bom? Depois de Energias do Brasil, a gente tem a ISA-CETEP, uma empresa que eu gosto bastante. Então eles falam na constante geração de caixa da ISA-CETEP. Realmente a ISA teve aquela situação da RAP, né, que eles fizeram uma negociação, então eles estão garantindo a receita aí, a RAP de mais de 4,2 bilhões, isso traz segurança na geração de caixa, né? O Banco Inter prevê um upside de 14%, um upside modesto, né? Mas nós vemos aqui sempre dividendos consistentes, tá? 2020 pagou 6,7, potencial de 2021 é 6,4, e aí ele vai crescendo ao longo dos anos. Esses crescimentos aqui tem a ver com o acordo que o banco fez, o que a ISA-CETEP, né, fez com a RAP, tá bom? A Taesa, ele repetiu aqui, né, apostamos na forte e constante geração do caixa da ISA-CETEP, ele tem um errinho aqui no relatório, né? Mas mesma coisa. Então é uma empresa sólida, então sempre um upside relativamente baixo, porém dividend yields consistentes, tá? 9,6 em 2020, 7,2 em 21 estimado, 9,5, 10,6. Depois da Taesa, nós temos a Vale tem surfado, né, a questão dos commodities, e ele fala que, olha, dividendos na conta é só o começo, né? Então você tem aqui uma estimativa, né, de dividendos para 2021 de 11,7, dá uma caída em 22 e aí dá uma estabelecida em 7,6 em 23, tá bom? Depois da Vale nós temos a Odontoprev, ele chama atenção para a sinistralidade baixa e dividendos altos. A Odontoprev é uma excelente empresa, sempre muito sólida e interessante, né, pessoal? O upside previsto para ela, né? Então ela está sendo negociada aqui no dia 14 de janeiro a 12,08 e o banco prevê que ela pode chegar em dezembro de 22 a R$18. Então, um potencial de ganho aí de 48% no papel e um dividend yield aí na casa de 5%. Então, a Odontoprev ela não é um dividendo explosivo, né? Não é muito alto, historicamente não é muito alto, porém sempre pagando dividendos e um papel de excelente qualidade, tá? Sempre com bons resultados. A Copasa, que é a empresa lá de Minas Gerais de saneamento, ele chama aqui, né, matando a sede de dividendos, porque ela está realmente fantástica, tá? 2020 ela pagou 22% de dividendos, 2021 em diante você vê aqui uma média na casa de 11%, um dividendo excelente. A Copasa, pessoal, ela tem sido negociada, né, a preços muito baixos. Isso aqui a gente sabe, tem problemas aí governamentais, né, uma empresa estatal, mas ela tem potencial aí para ter um ganho, né, de valor em dezembro de 22, ou seja, em 12 meses de 41%. Nada aqui é certeza, né, são todas as projeções do Banco Inter, mas com bastante solidez nesse estudo, tá? Então, Copasa também, a gente observa potencial de ganho na cotação do papel, como também no dividendo pago ano a ano. Depois a BB Seguridade, uma excelente companhia também, eu já mostrei para vocês, né, um upside extraordinário de 82%, ou seja, quase uma empresa de crescimento aqui, né, potencial de dobrar
o valor da cotação, ela está sendo negociada dia 14 a 19,45 e o preço-alvo do Banco Inter é de R$ 36. Falando em dividendos, né, ela 2020, 2021, ela carrega o peso aí da sinistralidade, fruto muito forte aí do Covid, etc. E depois ela começa a soltar dividendos, chegando aí a casa de 10%, tá bom? Depois da BB Seguridade nós temos a Gerdau. O Banco Inter chama atenção para diversificação e inovação, né? Um upside bem interessante para uma empresa bastante sólida. Então, em um ano aí, um upside aí de 1/3, né, 35%, e um dividend yield que em 2020 foi modesto, 0,78, mas como eles preveem, né, uma geração de lucro por ação relativamente alta, né? Você vê que o lucro por ação em 20 foi de 1,32 e 21 o banco estima 6,59, depois 4,43, 3,89, que justifica esse crescimento aqui no pagamento de dividendos, tá? Por fim, tem aqui o disclaimer, né, do banco, e é isso aqui que eu trouxe para vocês, né? Eu gostaria que você comentasse aqui nos comentários, né, se algumas dessas ações fazem parte do seu portfólio e se você está comprando alguma dessas ações nesse momento, tá bom? Obrigado aí pela sua atenção, por ter chegado até aqui, né, até o final. Historicamente, não são todos que vêm até o final do vídeo, né? Eu agradeço bastante aí pela sua paciência e eu te convido a se inscrever no meu canal para continuar incentivando a criação desses vídeos, tá bom? Um abraço, tudo de bom.